Fala galera, eu sou o Caio e hoje eu quero falar sobre trabalho. Existe uma regra básica no mundo de quem empreende, no mundo de quem é freela, no mundo do audiovisual, da fotografia ou, como eu sempre falo, não importa em que área você atue, né? Se você busca clientes, se você está sempre no processo de buscar clientes, existe uma coisa que vai te trazer mais clientes, né? Dentre várias outras coisas, mas eu vou falar especificamente sobre essa coisa hoje. E essa coisa é trabalho. Trabalho gera mais trabalho. Isso é uma realidade. Quanto mais você trabalha, mais chances você tem de divulgar o seu trabalho, de mostrar quem você é, de mostrar o que você faz, de mostrar o que você sabe fazer. Mais chances você tem de expandir o seu negócio. Então, trabalho gera mais trabalho. É basicamente isso. Um trabalho sempre vai acabar puxando o outro. Não sempre, né? Tem muito trabalho que é um buraco sem saída aí, que é um buraco sem fundo, beco sem saída, buraco negro. A gente se ferra mesmo e faz parte, tá? Vem com um pacote de querer empreender, de querer ser freela e de querer viver a vida tocando o seu próprio negócio, né? Mas quando eu falo que trabalho gera mais trabalho, é porque, cara, pensa comigo, você recebe uma proposta, você faz uma proposta para um cliente, né? O cliente vê, Caio, eu tenho um evento para fazer e eu quero gravar e fazer isso, aquilo, tal, tudo mais. Me passa uma proposta. Você vai e passa a proposta para ele. Essa proposta, ela contempla um valor justo para você. E aí, muitas vezes, isso acontece, o cliente volta e fala, Caio, não consegue fazer um valor melhor porque a gente quer criar uma parceria e tal, tudo mais, tudo mais. Muitas vezes aquela grande lenga-lenga que falam sempre, né? Muitas vezes a gente conhece muita gente que a gente vai te indicar, tal, tudo mais. Por mais lenga-lenga que isso possa soar, às vezes isso está certo. Depende muito de tipo de cliente você está tocando, que tipo de cliente você vai prestar o seu trabalho. Se é um cliente que de fato ele tem um nome grande, então vale a pena você sacrificar um pouco do salário que você vai, do valor que você vai receber em nome do portfólio que você vai construir com um trabalho feito para esse cliente. E aí entra o que eu gosto muito de fazer, né? Eu não recuso trabalho. Eu fico noites sem dormir, mas eu raramente recuso trabalho. Assim, mentira, eu recuso trabalho algumas vezes, sim, quando as coisas estão super lá no alto e surgem coisas que são muito pequenas e eu consigo tocar com outros parceiros, consigo evoluir, consigo montar uma equipe, atender dali, edito o vídeo, gravo, enfim, é assim que a gente cresce, né? Quando a gente chega num ponto que a gente não consegue mais atender, o passo inicial é você contratar alguém que possa atender ou então ver um parceiro que possa tocar junto com você aquilo e ainda assim você continuar responsável de certa forma por aquele trabalho. A questão é que existem muitos trabalhos que surgem e eles são eles têm uma característica um pouquinho chata, que muitas pessoas, muitos freelas e empreendedores ficam extremamente irritados, que é o cara que vem te oferecendo o valor que ele pode agregar para você, é um cara que vem oferecendo em moeda, como moeda de troca, aquilo que ele produz, né, o negócio dele. O cara, eu sou uma academia, pô, eu te dou 10 mensalidades aí, pô, você faz isso. Cara, que é a famosa permuta, né? No início, quando você está começando na área, a permuta, eu já falei isso em outros vídeos aqui, a permuta é uma ferramenta, porque você precisa construir portfólio. Você precisa criar confiança em cima do seu nome. Então, às vezes é difícil você negociar o valor justo para você com aquele cliente. Às vezes, como você está começando, talvez o valor que você ache justo nem seja tão exatamente justo para você. Eu digo isso porque eu fiz muita permuta, bati muita cabeça, né? Até hoje, às vezes, eu faço permuta também, não vou negar, aqui é verdade nua e crua, mas eu sempre aposto no trabalho que pode me trazer mais trabalho. Então, quando você está com aquela proposta que voltou e você refez e está com um valor que está baixo, você vai trabalhar, você vai sentir que você vai doar o seu tempo, a sua dedicação, tudo que você aprendeu para uma coisa que você talvez ache que não vai te trazer um retorno financeiro tão interessante, mas ainda assim existe a possibilidade de que aquilo ali é uma aposta para o futuro. É uma aposta de que alguém vai ver aquele trabalho e vai trazer, vai retornar de alguma forma para você. Como eu sempre falo, a gente precisa fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, se você está com uma proposta em mãos, com um projeto em mãos que não vai te trazer tanto retorno, cara, e existe a possibilidade dele adicionar ao seu portfólio, dele te trazer visibilidade, perfeito, pega, eu pego, eu topo. Porque de verdade, de novo,
o grande lance é você pegar esse tipo de trabalho e você entregar um resultado tão animal que o cara vai dormir pensando em você. O cara vai olhar e falar, cara, o cara vai estar deitadinho no travesseiro dele assim e vai falar, cara, eu não paguei o CAI direito. Eu preciso fazer valer pra ele, né? Vou fazer. Brincadeiras à parte, o cara tem que ir dormir pensando em você. Você tem que posicionar o seu trabalho, quem você é, o profissional que você é, o seu negócio, na cabeça desse cliente. E aí você cria uma coisa, você chega num ponto que é um ponto crucial para quem empreende. O cliente bom não é o cliente que vem numa vez só e vai embora e te paga. O cliente bom é aquele que te indica. O cliente bom é aquele que volta. O cliente bom é aquele que cria um relacionamento com você. Então, criar relacionamento é crucial. É criar relacionamento que vai te trazer mais trabalho. Então, muitas vezes, um trabalho que pode ser fraco, ele pode se transformar em 10 trabalhos maiores. Ele pode evoluir para uma coisa mais interessante. Ele pode te trazer um retorno interessante no médio, no longo prazo. E quando eu falo isso, eu falo como eu sempre falo aqui, por experiência própria. Eu tive trabalhos que eu peguei e que eu fiz uma coisa totalmente esporádica e que escalonou para uma coisa que definiu o formato da minha produtora hoje. Eu tô falando sério. Ao mesmo tempo em que eu apostei em alguns trabalhos que eu achei que fossem ser sensacionais e me trazer um super retorno e não deram em nada. Então, muitas vezes é uma questão de sentir muito aquilo, né? De sentir que tipo de profissional você é, que tipo de trabalho você pode fazer, que tipo de postura você tem. Você vai agregar valor? Porque também se você for pegar o trabalho por um preço pequeno para entregar um negócio meia boca, cara, nem faz. Ou então talvez você esteja realmente na área errada, no ramo errado, né? A excelência, ela precisa ser igual. O trabalho que te paga 20 mil reais e o trabalho que te paga 500 pratas. O seu atendimento, ele é igual. A exigência do cliente vai ser igual também, não adianta. Quando você topa, não importa qual seja o valor, você assina um contrato com o cara. E o que a gente não pode fazer é assinar um contrato que prenda a gente. Porque você vai acabar ouvindo aquela máxima, mas eu tô pagando. E é isso que a gente não quer. Então o serviço tem que ser prestado com excelência, não importa a situação. É claro, né? Existem muitas exceções. Existem clientes que abusam, existem clientes que não têm a menor noção de parceria e querem só usar vocês. Que querem só usar aquilo que a gente tem para oferecer. O que a gente faz desses? A gente corre. A gente usa eles também. Então, quando eu falo que trabalho gera mais trabalho, quando você se dedica a trabalhar, quando você aceita alguns trabalhos que podem não trazer um retorno imediato para você, a gente tem que acreditar que o que a gente pode fazer, a gente faz. A gente vai fazer com excelência, a gente vai acreditar que lá na frente isso pode retornar, porque existe a possibilidade de retornar. E quando retornar, de fato pode ser uma coisa que transforme aquilo que a gente entende, a forma como a gente trabalha hoje. Então, pensem sempre nisso. Trabalho gera mais trabalho. Cada trabalho que você pega, são várias pessoas que vão ter acesso a quem você é, acesso ao seu trabalho, acesso a que tipo de profissional você é, acesso ao que você entrega. Então pensa nisso, que às vezes um trabalho pequeno ele pode expandir para muitas pessoas que podem ver e de alguma forma ele vai voltar. A gente que empreende, a gente que precisa construir relacionamento e fechar contratos fixos, recorrentes, fechar o nosso ano, montar nossa reserva de emergência, a gente precisa estar no jogo com tudo. Dedicação extrema, como eu gosto de falar. Então, trabalho gera mais trabalho, né? Pensando sempre de maneira bem razoável em relação a isso, para a gente não virar escravo, a gente não acabar trabalhando por migalha. Todo trabalho que a gente faz é uma aposta. E a gente nunca sabe qual vai ser o trabalho que pode de fato virar a nossa carreira. Então, aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Que é entregar o nosso trabalho, entregar o nosso serviço com excelência, dedicação extrema de ponta a ponta. E, enfim, era isso que eu queria falar hoje. Pensem nisso, reflitam sobre isso, botem suas opiniões aqui embaixo, por favor. Vamos comentar, vamos trocar experiência, vamos falar sobre o que a gente está aprendendo. Estamos de volta com o canal, vamos fazer isso aqui girar, vamos alcançar mais pessoas. Se inscrevam, comentem, deixem comentários. Comentem, comentários é a mesma coisa, mas se inscrevam, comentem, compartilhem, deixem um like e vivam seus sonhos de olhos bem abertos. Valeu, galera!